Louvado seja Deus. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo 98. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero agradecer pela oportunidade. É uma honra e um desafio, né? Que teria eu para ensinar para vocês, mas a graça de Deus é que nos basta, e quem vai ensinar vai ser o Senhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Salmo 98. Eu vou me prender no versículo 3, mas eu quero ler do 1 ao 3. A Bíblia diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. E o verso 3 diz assim: lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Verso 3: lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, te agradeço nesta noite pela tua palavra, que o irmão orou aqui, ó Deus, que seja o Senhor a falar, meu Deus, que o Senhor possa fazer da minha vida um instrumento de bênção na vida de cada um, ó Deus, e que cada um possa estar com o seu coração como um solo bom e frutífero, para que a semente da tua palavra possa ser feita em suas vidas, de forma que o teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de deixar um tema aqui, é que apesar de tudo, Deus não se esqueceu de você. Apesar de tudo que você tem enfrentado, tudo que você tem vivido, tudo que você enfrentou na sua vida, tudo que você tem passado, Deus não se esqueceu de você. Porque às vezes você pode achar que as suas lutas não têm fim, que as batalhas que você tem enfrentado parece que nunca acabam, e que você vê muitas pessoas glorificando e agradecendo a Deus por suas vitórias, por suas conquistas, porque aquela luta que a pessoa estava passando cessou e a sua ainda tem permanecido. Mas é bom saber que nessa noite Deus não se esqueceu de você. Amém. Em nome do Senhor Jesus, as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que será revelada em nós, porque o que Cristo fez por nós foi completo. Ele disse: está consumado. O plano de Deus foi consumado e completo, e isso em favor da minha vida e da sua vida. Então não importa a sua situação, não importa a sua condição social, não importa qual tipo de luta que você está enfrentando, e não importa o tempo que você está passando por isso, saiba que Deus não se esqueceu de você, e Ele se lembrou da sua misericórdia e proveu para você o livramento, e proveu para você a sua vitória, a sua conquista por meio de Cristo Jesus. Ele proveu para você o perdão dos seus pecados. Ele proveu para você a libertação de tudo aquilo que você deseja e desejou ser liberto. Porque todos nós aqui, talvez a maioria, mas alguém aqui já nasceu num lar cristão, ou no meio do caminho que se encontrou com Jesus. Então nós temos duas pessoas ali que nasceram num lar cristão, mas a maioria de nós aqui, nós fomos achados por Jesus no meio do caminho, e só depois de alguns anos, eu fui com 21, mas talvez aqui pessoas foi com mais, outros com menos, mas
O Senhor olhou lá nas trevas, lá no mundão, e viu cada um de vocês. E Ele se lembrou: eu tenho um plano na vida desse, vou chamar ele para perto de mim. E o Senhor te chamou para perto dele. Então, independente do que você está vivendo, independente da sua condição social, independente da sua condição financeira, se você é rico, se você é pobre, se você tem uma casa para morar, se você não tem, você paga aluguel, independente se hoje você pagou todas as suas contas, ou se você não sabe se vai pagar sua conta porque você não tem dinheiro, independente de qualquer coisa, o Senhor se importa com o rico e com o pobre. O Senhor se importa com o grande e com o pequeno. O Senhor se importa com o homem e com a mulher. O Senhor se importa com aquele que tem mais força e também com aquele que se sente mais fraco. A gente pode ver que Jesus, na sua trajetória na terra, ele curou o mendigo Bartimeu, que era cego, mas ele curou também o servo de um centurião. Ele se importou com aquele centurião que tinha uma posição de honra no exército romano. Então, independente, querido, às vezes a gente olha as pessoas na igreja e a gente se minimiza, a gente se sente pequeno, a gente se sente menos digno de honra do que qualquer outra pessoa na igreja. Isso diante dos olhos humanos, mas diante de Deus, todos nós somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, Deus não faz acepção de pessoas para curar, para libertar. Ele tem um plano nas nossas vidas, Ele tem um propósito a estabelecer na vida de cada um de nós. Então, independente se é um mendigo, independente se é um rico, o Senhor opera num coração que tem fé. Se você analisar os evangelhos, você vai ver que pela fé aquela pessoa foi curada, pela fé aquela pessoa foi salva, pela fé, porque aquela pessoa creu nas palavras de Jesus, ele creu naquilo que Jesus ensinou e ele creu naquilo que Jesus viveu. Então, queridos, o Salmo 98 ele vem dizer aqui que lembrou-se o Senhor da sua misericórdia. E Jesus também lembrou-se daquele rico que estava com o seu filho enfermo. E Jesus foi lá e curou. Jesus ressuscitou também a filha de Jairo, que era um homem importante dentro da igreja, dentro da religião da época. Mas Jesus foi lá, atravessou o vilarejo para trazer a cura e a restauração e a ressurreição, não só na vida daquela menina, mas de toda aquela família. Então, o que Deus tem para fazer na sua vida não é que vai ficar só para você, mas o que Deus faz na minha vida reflete na vida da minha família. O que Deus faz na sua vida reflete na vida da sua família. E isso se estende ao nosso trabalho, ao grupo que nós convivemos por aí afora. Então, como a dona Dirce falou aqui, às vezes as pessoas conseguem enxergar uma luz diferente em nós, mas não que essa luz nós somos essa luz porque Jesus está em nós, mas quem brilha é Ele, porque a Bíblia fala: é importante que Ele cresça e que eu diminua. Uma experiência parecida com essa foi o dia que eu estava internado na Santa Casa com dengue. A mulher não tinha visto ninguém comigo lá. Ela olhou para mim e perguntou: vocês são de qual igreja? Eu nem tinha falado nada, nem tinha conversado com ela, nada. Porque ela sabia que eu era de uma igreja. Alguma coisa aquela mulher sentiu, mas não foi eu, foi Deus. E depois o Espírito me impulsionou: eu preciso falar algo para essa mulher. E Deus me deu uma palavra. E quando eu abri a minha boca para falar com aquela mulher, ela já começou a chorar, se quebrantar, porque o Espírito de Deus sabia o que ela precisava ouvir. E isso para a glória de Deus.
perguntou, eu queria ir numa igreja batista, mas eu queria ir lá na Boas Novas. Aí eu falei, vai, pastor Fernando é uma bênção. Tem vários amigos e irmãos lá. Vai mesmo. Aí ele falou, já faz um tempo que eu não estou na igreja. Já faz uns dias que eu não estou frequentando mais. Eu falei, Deus está te dando a oportunidade. Né? E a dona Dirce daquele dia, inclusive, falou assim, né? Porque até então não entrava ninguém no quarto. Quando eu comecei a conversar com uma mulher, toda hora tinha que parar. Começou a entrar um monte de gente. Nesse meio tempo eu estava conversando com ela. Eu estou compartilhando uma palavra aqui com uma mulher, mas toda hora entra gente. Depois ela falou assim, então vai e cumpre a sua missão. E depois que eu falei com aquela mulher, passou umas 2 horas, o médico veio e me deu alta. Com as minhas plaquetas ainda 41.000. Então eu cumpri a minha missão naquele lugar. Então nós temos uma missão onde nós estamos plantados. Mesmo que nós estamos plantados lá apenas 15, 20 minutos em um vaso. Mesmo que eu estive lá por um dia aqui e um dia lá. Mas eu tinha uma missão naquele lugar e eu não sabia o que era. Mas Deus me levou lá para falar com aquela mulher. Vai entender os propósitos de Deus. Então, queridos, independente da sua razão social, da sua condição hoje, Deus não se esqueceu de você. E independente das suas dificuldades, talvez você pode enumerar uma lista com 10, 20 dificuldades, 2, 3, quem sabe. E só vai entender a sua dificuldade, só vai entender a sua tribulação quem já passou por isso. Quem nunca enfrentou o que você está enfrentando, vai achar que você está fazendo corpo mole, vai achar que você é fraco. Quem nunca passou, quem nunca esteve na pele de sofrer o que você está sofrendo, não vai compreender a sua dor. Uma frase que eu ouvi esses dias: só entende a misericórdia quem um dia precisou dela. Porque quem nunca precisou da misericórdia vai julgar, vai condenar, vai meter o dedo no nosso nariz para nos acusar. Porque nunca um dia precisou verdadeiramente da misericórdia. Então, independente da sua luta, independente da sua tribulação, Deus se importa com você. E a Bíblia fala que nós temos que apresentar diante de Deus as nossas petições. Não estejais ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, sejam apresentados diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça, já agradecendo. Amém, queridos? E aquilo que nós colocamos nas mãos de Deus, nós temos que deixar lá. Porque a ansiedade muitas vezes nos faz ir lá, tirar das mãos de Deus e falar: o Senhor está demorando muito, deixa que eu resolvo. Então, queridos, nós precisamos alimentar essa fé e essa dependência de saber: eu confiei em Deus e seja o que Ele quiser. Eu apresentei o meu problema, eu apresentei a minha situação diante dele e eu sei que Ele está trabalhando, porque desde a antiguidade não se viu nem se ouviu Deus como nosso Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Amém, queridos? Então, se o problema é espiritual, é libertação, é salvação, lembra do Gadareno? Quem lembra do Gadareno? Jesus atravessou de barco e desembocou na onde? No shopping? No cemitério. Eu lembro que uma vez eu preguei aqui: quanto vale uma alma? Quanto vale uma alma? Jesus atravessou o cemitério e foi lá. Por que Jesus não ressuscitou todo mundo lá? Mas Jesus tinha um propósito naquele homem, na vida daquele homem. Jesus tem um propósito na sua vida. Às vezes a gente fica: por que não muda ele? Por que não muda Cristo? Por que não muda a irmã? Por que não muda o Joaquim? Mas Jesus quer o Gadareno, quer mudar o Gadareno. Às vezes a gente tem que parar e olhar no espelho e falar: eu quero mudar a minha esposa. E ele diz: será que não é eu que preciso mudar? Será que não sou eu? É assim ou não?
Então, queridos, Jesus foi buscar um gadareno, tinha um monte de gente do lado de cá. Jesus falou: atravessa, é lá que eu tenho uma alma bem importante. Ninguém conseguia tomar aquele homem, ninguém conseguia tomar. Olha só, um indomável, que ninguém conseguia mudar. Quem mudou? Sabe, às vezes a gente não tem aquela capacidade de mudar de opinião, de aceitar a opinião. Talvez eu não aceite a opinião da irmã, a irmã não aceita a minha, mas Jesus pode fazer com que as opiniões sejam mudadas, que nós sejamos mais flexíveis em aceitar a opinião alheia, a opinião do irmão, a opinião da irmã. Então, queridos, nós precisamos nos submeter àquele que muda todas as coisas, aquele que pega o endemoniado gadareno, que nem cadeias e algemas o podia segurar, e transforma em um testemunho real do que Jesus, o Filho do Deus vivo, pode fazer na vida de uma pessoa. Então não existe caso perdido. A Bíblia diz: enquanto há vida há esperança. Talvez você olhe para o seu familiar, talvez você olhe para o seu filho, para o seu marido, para a sua esposa, para o seu amigo, para o seu pai, para a sua mãe, e fala: não tem jeito. Para nós não tem jeito, mas para Deus tudo é possível. Se Jesus transformou o gadareno, Ele pode transformar qualquer pessoa. O gadareno colocava medo em todo mundo, até que ele encontrou Jesus. Ele morava no cemitério, mas até que ele encontrou Jesus, ele encontrou a vida e abandonou a morte, abandonou uma vida completamente desregrada. Amém? Então, para Deus não tem vida perdida, para Deus não tem alma perdida. Amém, queridos? Talvez a sua tempestade é grande, quando Jesus falou assim: ó, atravessa o mar. E Jesus ficou lá. Vou despedir as pessoas aqui. Às vezes Jesus dá uma direção para nós e a gente acha que vai ser tudo perfeitinho, sim ou não? Mas Jesus sabia que eles lá no meio eles iam enfrentar uma tempestade. Então, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem algo para a sua vida, quando Deus te manda fazer algo, não pense que não vai ter situações adversas. E não pense que a primeira situação adversa já é o sinal de Deus para você parar. Porque eu costumo dizer assim, que a fé, ela não anula os problemas. A fé não anula como a lâmpada aqui acesa anula a escuridão, só de apertar um botão. A fé, ela te dá a capacidade de depender de Deus. A fé te dá a capacidade e sabedoria para você suportar o período da sua tribulação, do seu vendaval, das suas tempestades. A fé te dá a capacidade de você enxergar as coisas resolvidas, porque é a incredulidade que nos faz enxergar as coisas de forma em derrota, de derrota. A fé e a incredulidade nos faz ver as coisas de forma negativa, que tudo vai dar errado, que tudo vai acontecer para o meu mal. Não, a fé é a certeza das coisas que se esperam e as convicções de fatos que se não veem. Então a fé nos faz enxergar com os olhos de Deus. E como que Deus enxerga? Deus enxerga as coisas como se elas já fossem. Então as suas tempestades, queridos, não é o sinal do fim. Suas tempestades, ela te dá capacidade para você depender de Deus e não da força do seu braço. Porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu próprio braço a sua força. Então nós precisamos depender de Deus. Quem lembra aqui dos amigos de Daniel? Eram homens pecadores, cruéis, sim ou não? Hã? Santos, eram homens consagrados, eram homens que não se dobraram diante de outros deuses,
que não se submeteu ao decreto de um rei. Aí a gente poderia dizer: nossa, mas eram injustos e vão ser jogados na fornalha. Então, queridos, muitas vezes as nossas provas, as nossas lutas, não significa que nós estamos em pecado. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam em pecado? Eles foram jogados na prova por obediência. E aqueles que querem viver piamente em Cristo vão padecer perseguições, vão enfrentar situações adversas. Então, Deus estava lá com aqueles homens. Deus se lembrou deles. A misericórdia de Deus os livrou. Então você não está sozinho na sua batalha. Tem situação, queridos, que vocês vão passar só vocês e sua família, mais ninguém. E ninguém vai. Vocês estão precisando de ajuda? É só você e seu esposo, seus filhos, só você e sua esposa. Daniel pulou lá na fornalha de fogo. E eles eram os escudeiros, os 4 amigos. Não, às vezes nem o melhor amigo vai estar do nosso lado, queridos. Às vezes, nas horas das tribulações, é só a nossa família e Deus. Às vezes não vai estar o pastor, não vai estar uma liderança, não vai ter aquele irmão que sempre orou pela gente, não. Às vezes nós vamos cair na fornalha e ninguém vai ficar sabendo. Nossa, você sumiu. Nossa, cadê você? Não estava vindo nos cultos? Mas ninguém sabe que você estava passando uma fornalha. Ninguém sabe que você estava passando no meio do fogo com Deus. Sim ou não? Sim. E Daniel? Daniel era um pecador bravo, ou não? Um homem santo, justo, temente a Deus, se consagrava, orava 3 vezes ao dia. Mas ele foi lá, foi jogado na cova dos leões. Tem situação que vocês vão passar sozinhos. Nem seu marido vai saber, nem sua esposa vai saber, nem o pastor vai saber. É você e Deus. É aqui, Talvez Daniel, a hora que pegaram ele lá e começaram a arrastar, falou: não, meu Deus vai me livrar, eu não vou cair na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego vai vir aqui, vai me ajudar. São meus 3 amigos fiéis. Nem fala do nome deles. Chegou na boca da cova ali, falou: não, agora o anjo vai aparecer. Não, quando ele abriu o olho, ele já estava entre os leões. Mas ele não estava sozinho. Quem estava lá? O Senhor estava lá. Então tem situação que eu vou passar sozinho. Tem situação que você sabe das suas lutas, das suas tribulações, mas Deus conhece cada uma delas, porque a misericórdia do Senhor se estendeu a nós. A misericórdia do Senhor se estendeu a você. Alguém pulou lá para tirar Daniel? Daniel estava lá, ele e o Senhor. Então Deus levou cada um deles ali a compreender que eles só dependiam de Deus. Só Deus poderia fazer algo por eles. Só Deus pode fazer algo pela sua vida. Quantas pessoas já orou, já intercedeu, já deu palavra, e você ainda está enfrentando a sua vida. Você ainda está na sua cova, você ainda está na sua fornalha, você ainda está na sua tempestade. Mas uma coisa eu quero dizer para você: não importa o tempo, Deus se importa com a situação que você está vivendo. Deus se importa com a sua luta. Deus se importa com a sua luta. Quem lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos sofrendo. Sim ou não? Gastou tudo que ela tinha, sem contudo encontrar uma solução para o seu problema físico, para a sua saúde. Mas um dia ela, pela fé, ela falou: se eu ao menos tocar nas vestes do Senhor, eu serei curado. E ela foi e tocou em Jesus. Jesus estava sendo espremido. Um monte de gente espremendo Jesus. Mas ele percebeu algo diferente. Então a nossa fé tem a capacidade de despertar algo diferente no Senhor. A nossa fé, quando é uma fé genuína, verdadeira, tem a capacidade de extrair vida de Deus para nós. Pela fé. É pela fé. 12 anos padecendo de uma
enfermidade. Mas o milagre chegou na vida dela. Então não importa quanto tempo você vai sofrer, não deixe de crer. Não deixe de acreditar porque faz 1 ano. Não deixe de acreditar porque faz 5 anos. Não deixe de acreditar quando você olha para trás, já faz 12 anos que eu padeço. Já faz 12 anos que eu sofro dessa situação. A mulher encurvada havia 18 anos. A mulher andava assim, até que ela encontrou Jesus. Olha só, 18 anos. Aí eu te pergunto, há quanto tempo você sofre? Há quanto tempo você tem padecido das suas tribulações? Mas o Senhor não se esqueceu de você. O paralítico do tanque de Betesda, se eu não me engano, é 48 anos, é isso? 48? 38 anos sofrendo. Mas a idade daí que tem 39. Imagina. Então, o tempo de Deus é perfeito. A Bíblia diz que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de colher e há tempo de plantar, há tempo de lançar pedras, há tempo de juntar pedras, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo para tudo. O tempo de Deus é perfeito, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E tinha também o cego de nascença, imagina, já nasceu cego. Nunca teve a oportunidade de ver a luz, de ver as cores, de ver as pessoas, de ver a natureza, mas um dia ele encontrou Jesus. E o cântico de Simeão, justo piedoso que esperava a consolação de Israel. Alguém já pregou isso aqui para vocês, se não me engano, Simeão, né? Mas amém. É um homem que ele esperou a promessa do Senhor se cumprir até que ele viu o menino Jesus. Ele falou para Deus: agora pode despedir do teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Amém.